Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de matemática. A gente vai começar a nossa aula aqui dessa semana. Como vocês sabem, sempre é correção, né? A primeira aula. E a gente vai corrigir todas as atividades que ficaram, né? Pra ser feita. E a nossa primeira correção vai ser sobre conteúdo de multiplicação por 10, 100 e 1000, que é da página 103 e 104, tá? Então, continuando aqui, nós vemos que na página 103, deixa eu só aproximar. Nós temos assim na primeira questão: pratique a multiplicação por 10, 100 e 1000. Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu, né, no conteúdo de multiplicação por 10, 100 e 1000, a gente vai agora efetuar aqui. Nós temos 34 vezes 100. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o 34, repetir e acrescentar 2 zeros. Assim, nós temos 3.400. 15 vezes 1000. Nós vamos repetir o 15, vamos acrescentar 1, 2, 3 zeros. Assim, nós teremos 15.000. 19 vezes 100, nós vamos repetir o 19 e vamos acrescentar 1, 2 zeros, né? Assim, nós teremos 1.900. E por último, 3.201 vezes 10, nós vamos repetir 3.201 e vamos acrescentar 1 zero, né? Desse modo, nós temos 32.010, certo? Aqui na segunda questão, ele pede para decompor os números, né, em multiplicações de base 10. Então, do jeito que a gente aprendeu lá na decomposição, nós temos aqui 8.619. Então, nós sabemos se é 8.000, vai ser 8 vezes 1.000 mais 600, 6 vezes 100, mais 1 vezes 10, mais 9. Vocês lembram como é que a gente faz para decompor, né? A gente vai repetir o número, né, vezes 1, e aí a gente vai saber quantos zeros a gente vai acrescentar contando quantos algarismos tem atrás desse número que a gente está usando no momento. Se o número que a gente está usando aqui é o 8, né, então eu vou colocar 8 vezes 1. Aí quantos zeros eu vou colocar atrás desse 1? Eu vou contar aqui quantos algarismos tem depois do 8. 1, 2, 3. Então, vou acrescentar 3 zeros. Desse modo, eu vou ter 8 vezes 1000, né? E assim vai. Então, na B, eu tenho 9.043, certo? Então, no 9, vou colocar 9 vezes 1 e eu vou acrescentar 1, 2, 3 zeros. Assim, eu tenho 9 vezes 1000, não é isso? Mas, olha aqui, se liga que aqui tem um zero. Tia, eu preciso colocar esse zero vezes alguma coisa? Não, não precisa colocar. Você simplesmente passa esse zero, esquece, e você pula para o próximo, né? O próximo aqui é o 4, tá? Então, nós vamos repetir 4 vezes 1. E quantos zeros a gente acrescenta? 1 zero, né? Nós temos só o 3 aqui atrás do 4. Então, acrescentamos 1 zero, assim fica 4 vezes 10, certo? Mais 3, né? A gente coloca só o 3. Então, toda vez que vocês tiverem zero pelo meio do número, você não vai precisar colocar. Você pula ele, tá? Esquece ele, passa para o próximo número, certo? Aqui nós temos 7.104. Então, 7.000, nós já sabemos que é 7 vezes 1000, mas aqui nós temos 1, né? 1 vezes 100, ó, porque eu vou acrescentar 2 zeros, 1 vezes 100, mas, olha aqui, eu tenho um zero, esquece esse zero, pula. Aqui nós temos o 4, né? Como o 4 ele é o último número, ele é o último algarismo, no caso ele é a unidade, né? Não vai ser vezes nada, é só ele mesmo. Então, assim fica 7 vezes 1000, mais 1 vezes 100, mais 4. E aqui vamos continuando, né? 6.428. Fica 6 vezes 1000, mais 4 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 8. 5.261. 5 vezes 1000, mais 2 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 1. E 3.744, eu tenho 3 vezes 1000, mais 7 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 4, certo? Você confere aí e vê se você fez direitinho. Se sim, a gente passa aqui para a terceira questão, que diz o seguinte: continue de acordo com o modelo. Olha aqui, opa. Eu tenho aqui na letra A 23 vezes 10. 23 vezes 10, né? Eu vou ter quanto? 230, não é isso? Eu vou repetir o 23 e vou acrescentar um zero. Assim, eu tenho 230. Aí aqui eu repito, tem o mesmo número, 23, mas só que agora é vezes 100.
Então, eu vou repetir o 23 e vou acrescentar 2 zeros, né? Assim eu tenho 2.300. Aqui eu tenho de novo 23, mas agora é vezes 1.000. Então, eu vou colocar 23 e vou acrescentar 3 zeros. Você vai perceber que no decorrer aqui vai ser do mesmo jeito. Vai sempre repetir aqui o primeiro número, né? Só vai diferenciar o número, o multiplicador dele, né? No caso aqui, primeiro é vezes 10, depois vezes 100, depois vezes 1.000. Então, você sabe que no primeiro momento, você vai repetir o número e acrescentar um zero. No segundo momento, você vai repetir o número e acrescentar 2 zeros. E no terceiro momento, você vai repetir o número e acrescentar 3 zeros, tá? Então, assim, na B, você fica com primeiro 3.780, depois 3.800, depois 378.000. Aqui na C, você vai ter um detalhe, né? Vamos atentar aqui, ó. Nós temos 4 vezes 30, não tem 1 aqui, né? Nós temos o 3. Lembra que eu falei, né, que essa regra de repetir o número e acrescentar o zero só vale quando o primeiro algarismo aqui for 1. Então, aqui nesse caso, o que a gente faz? A gente vai esquecer o zero e vai fingir que é apenas 4 vezes 3. Nós sabemos que 4 vezes 3, se você somar o 4 3 vezes, né, ou 3, 4 vezes, tanto faz, você vai ter 12, né? Então, você vai colocar o 12 aqui. Tia, e esse zero, o que eu faço com ele? Você pega e coloca atrás do 12, atrás do resultado, certo? Assim você fica com 120. Então, se eu já sei que 4 vezes 30 é 120, para os próximos números, gente, eu só vou acrescentar os zeros, tá? Se aqui eu tenho 4 vezes 300, então eu vou colocar o 12 e vou acrescentar 2 zeros. Se aqui eu tenho 4 vezes 3.000, eu vou colocar o 12 e vou acrescentar 3 zeros. A única coisa que eu preciso saber, gente, nesses casos aqui, quando o primeiro número não é um 1, eu vou primeiro saber quanto é o resultado, né, dessa multiplicação se o número não tivesse zero, né, como foi no caso aqui. A gente tem 4 vezes 30, mas a gente ignorou esse zero, ficou 4 vezes 3. Se 4 vezes 3 é 12, toda vez que eu for somar, né, com um número que comece com 3 e tenha zeros atrás dele, eu só vou acrescentar o número de zeros, né? Se eu sei que 4 vezes 3 é 12, então 4 vezes 30 é 120, 4 vezes 300 é 1.200, 4 vezes 3.000 é 12.000 e assim por diante, certo? Então, é assim que vai ficar o resultado dos itens da questão 3. Então, você só confere. E a gente vai prosseguir para a próxima página, que diz assim na quarta questão: resolva os problemas. Em uma plantação, as árvores estão plantadas em disposições retangular, com 10 linhas e 35 colunas. Qual é o número total de árvores? Então, nós temos 10 linhas e 35 colunas. Então, nós sabemos que a multiplicação aqui vai ser 35 vezes 10, né? Eu vou resolver isso aqui. Preciso armar a continha? Não, eu vou simplesmente colocar aqui 35 vezes 10, que vai me dar 350, né? Por quê? Porque eu vou repetir o 35 e vou acrescentar um zero, certo? Desse modo, a resposta fica: o número total de árvores é 350. A mesma coisa vale aqui, para a letra B, que diz: um caminhão transporta 250 caixas, com 10 sucos em cada uma. Quantos sucos ele transporta? Então, eu vou fazer a multiplicação 250 vezes 10. Então, eu faço o quê? Repito 250 e acrescento um zero. Assim, eu tenho 2.500, tá? Aqui, Mário comprou uma TV e pagou em 10 prestações de R$310. Quanto custou a TV? Então, eu tenho 310 vezes 10, né? Repito 310 e acrescento o zero. Assim fica 3.100, ou seja, a TV custou R$3.100. D. O anfiteatro tem 100 fileiras com 47 poltronas. Quantas poltronas há nesse anfiteatro? Então, eu tenho 47 vezes 100, né? Eu vou repetir o 47 e vou acrescentar 2 zeros, assim eu tenho 4.700. Há 4.700 poltronas. E na letra E, diz que em um restaurante há 100 mesas e em cada mesa cabem 6 pessoas.
quantas pessoas cabem nesse restaurante. Então, eu tenho 6 vezes 100, repito 100, ou o 6, acrescento 2 zeros, assim eu fico com 600, ou seja, cabem 600 pessoas no restaurante, certo? Você fez assim? Se sim, a gente pode prosseguir para a próxima página, que na verdade é o nosso próximo conteúdo, né? Que foi sobre o termo desconhecido do campo multiplicativo, né? Foi página 106 e 107. Então, vamos lá. Na página 106, eu tenho o seguinte: responda que número dividido por 8 dá 11. Então, vamos lá, eu tenho um número aqui que eu não sei qual é, mas que eu sei que dividido por 11, por 8 vai dar igual a 11. Como é que eu faço para descobrir? Eu vou usar o termo, né, inverso, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 11 vezes 8. Se eu fizer essa continha, a gente vai me dar 88, certo? Eu não vou fazer as continhas de multiplicação, porque a gente já fez muita continha de multiplicação, você já sabe como é que funciona, tá? Eu vou trazendo só os resultados. Eu vou só enfatizar no caso das divisões, porque vocês ainda não estão habituados, né, a fazer continhas de divisão, certo? Aqui na letra B diz assim: se eu repartir igualmente entre meus primos os bombons que tenho, cada um receberá 8 bombons. Quantos bombons eu tenho? Então, vamos lá. Eu reparti uma quantidade, né, aí de bombons para 4 pessoas. E cada pessoa ficou com 8, certo? Então, algum número dividido por 4 deu igual a 8. Como é que eu descubro isso? Eu vou fazer, né, usar a operação inversa. No caso, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, eu vou fazer 8 vezes 4. E se eu fizer essa continha, a gente vai me dar 32, certo? Ou seja, 32 dividido para 4 vai me dar 8, certo? Aqui na C ele diz: qual é o número que multiplicado por 27 é igual a 567? Então, olha aqui, eu já mudei a operação, né? Aqui eu tenho primeiramente uma multiplicação e eu não sei qual é o primeiro termo aqui, né? Eu não sei qual é o multiplicando. Então, como é que eu vou fazer para descobrir? Eu vou fazer a divisão. Gente, a divisão, ela sempre é feita com um número maior primeiro, tá? É sempre um número maior dividido para um número menor. Por quê? Vamos usar aqui um exemplo prático. Se eu tenho 4 bombons, eu quero dividir para 2 pessoas, eu consigo, né? Eu consigo dar 2 bombons para cada pessoa. Mas, supondo que é o contrário, eu tenho 2 bombons, eu quero dividir para 4 pessoas. Eu consigo? Não, né? Ó, se eu der pelo menos um bombom para cada um, ainda vai sobrar 2 pessoas sem bombom. Não é isso? Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dividir o bombom no meio para poder dar certo, né? Mas se eu for usar o bombom inteiro, eu não vou conseguir, né? Vai ficar um bombom para essa pessoa aqui, outro bombom para essa pessoa, e essas outras 2 aqui vão ficar sem nada, né? Então, nisso vocês entendem que sempre é um número maior que tem que ser dividido para um número menor, certo? Então, desse modo, qual é o número maior desses dois aqui? É 27 ou 567? 567, né? Então, ele vai vir primeiro dividindo para 27. Então, como é que a gente vai fazer essa divisão? Agora eu vou explicar para vocês. Olha como é que se arma uma divisão. Você vai colocar um número maior aqui, e o número menor você vai colocar dentro desse Lzinho aqui, que a gente pode chamar de casinha, tá? O número menor vai ficar ali dentro. E o que eu vou fazer aqui? Eu posso, para facilitar, pegar o primeiro número e dividir para 27, porque o número inteiro do 567 é muito grande. Mas eu só posso fazer isso se esse primeiro número for igual ou maior do que o número que está dentro da casinha. No caso, o número que está dentro da casinha, né, eu vou chamar isso aqui de casinha, como eu falei para vocês, é o 27. Então, nosso primeiro número aqui é o 5. 5 é igual ou maior que 27? Não, é menor, então eu não posso usar. Mas se eu usar 56, se eu usar 56, 56 é maior que 27? É, então eu posso usar. Então, agora, como é que eu vou fazer para dividir 56 por 27? Eu vou usar a tabuada de 27, tá? Eu sempre pego a tabuada até o 10, porque fica mais prático, tá? E o que eu vou fazer aqui? O que eu tenho que procurar aqui? Eu tenho que procurar
o número, como eu estou usando a tabuada de 27, eu sempre vou usar a tabuada de multiplicação do número que está dentro da casinha, tá? Se o número que eu estou dividindo, né, por 27 é 56, o que eu vou ter que procurar? Vou procurar aqui os resultados. O número 56 ou o número mais próximo de 56. Olha aqui eu tenho 27, aqui eu tenho 54, aqui eu tenho 81. Opa, 81 já passou de 54, ou de 56. Então, eu tenho 54, é o número mais próximo que eu tenho de 56. Não pode passar, tá? Tem que ser menos ou igual. Então, o número mais próximo que eu tenho é o 54. O que eu tenho que observar aqui? Qual foi o número que eu multipliquei por 27 que deu igual a 54? Foi 2, né? Então, eu sei que 56 dividido para 27, eu vou ter 2, tá? Só que 2 vezes 27 não dá 56, dá 54. Então, eu vou fazer uma subtração aqui. 56 menos 54, tá? Então, eu vou fazer assim. 6 menos 4. Se eu tenho 6, tiro 4, eu fico com 2. Se eu tenho 5 e tiro 5, eu fico com nada, né? Então, eu tenho aqui o 2. E aí, tia, eu vou fazer o que com isso? Eu vou baixar o número que sobrou. Sobrou o quê? O 7. Baixei pra cá. Desse modo, eu tenho o número 27. Agora, eu vou pegar o 27 e eu vou dividir para 27. Olha aqui, 27 dividido para 27. Vou aqui de novo na tabuada de 27, de multiplicação, e vou procurar entre os resultados o número 27 ou o mais próximo de 27. Eu tenho 27 bem aqui, ó, exatamente 27. E qual foi o número que multipliquei por 27 que deu 27? Foi o 1. Então, o 1 eu vou colocar aqui embaixo da casinha, tá? Eu sei que 1 vezes 27 é 27, né? Deu um número exato, então pronto. Morreu a continha, não tem mais número nenhum para dividir. Desse modo, gente, o resultado dessa multiplicação, 567 dividido para 27 é 21, certo? Então, vocês veem bem aqui que o resultado, deu 21, certo? Já aqui, ó, na letra D, ele diz que o triplo de um número é igual a 135. Qual é esse número? Triplo a gente sabe que é 3 vezes, né? Quando você multiplica por 3. Então, eu sei que eu tenho algum número aqui que multiplicado por 3 vai dar 135. O que eu vou fazer? Fazer a divisão. Como eu já expliquei, o número maior vem primeiro. No caso é o 135, dividido por 3, né? Então, como é que eu vou fazer? Vou de novo colocar aqui o número maior aqui fora e o número menor eu coloco aqui dentro dessa casinha, tá? Eu vou pegar aqui o primeiro número. O primeiro número é 1. 1 é maior ou igual a 3? Não, é menor, então não posso usar. Agora, se eu pegar 13, 13 é maior que 3, então eu posso usar. Então, eu vou esquecer o 5 por enquanto e eu vou só usar o 13. 13 dividido para 3. Como eu já expliquei para vocês, eu vou usar a tabuada do número que está dentro da casinha. No caso é o 13, a tabuada de multiplicação dele até o 10. E aí, como eu estou usando aqui o 13, eu vou procurar nos resultados o número 13 ou o mais próximo possível de 13. Aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, 15. Olha aqui, 15 passou. Então, tem que ser o que vem antes. O que veio antes foi o 12, né? Então, é esse que eu vou usar. Então, é esse aqui que eu vou usar, tá? O 12. Qual foi o número que eu multipliquei por 3 que deu igual a 4? Ou que deu igual a 12? Foi 4, né? Então, eu vou colocar o 4 aqui embaixo da casinha, né? E aí, como eu expliquei pra vocês, eu faço 4 vezes 3. Me deu 12, não deu 13 exatamente, deu 12, né? Então, eu vou ter que fazer a subtração. Toda vez, gente, que o resultado que você encontrou aqui não foi igual ao que a gente está dividindo, mas foi próximo, né? Então, você vai ter que fazer a subtração, né? 13 menos 12. A gente sabe que 13 menos 12, gente, vai dar 1, não é isso? Vai dar 1. Então, eu fiquei com 1, mas lembra que sobrou esse 5 aqui? Eu faço o que? Eu desço. E agora eu tenho 15, tá? 15 que eu vou dividir para 3. 15 dividido para 3, vou procurar aqui nos resultados 15 ou perto de 15. Bem aqui eu tenho exatamente 15.
Qual foi o número que eu multipliquei por 3 que deu igual a 15? 5. Então, bem aqui embaixo da casinha, eu boto um 5. E eu sei que 5 vezes 3 vai me dar 15, né? Deu exatamente o número que eu estou multiplicando, então encerrou a conta. Desse modo, eu sei que 135 dividido para 3 vai me dar 45, né? Que é exatamente o que tem aqui, ó. 45, certo? Aqui na segunda questão, gente, ele pede para fazer os cálculos e completar. Olha, primeiro ele diz aqui, 28 dividido para 2. Então, você vai fazer o cálculo, 28 dividido para 2. Tá? Do jeito que eu mostrei, né, da última vez. Você vai colocar o número maior aqui e o número menor dentro dessa casinha aqui, tá? Então, para eu poder descobrir, eu posso quebrar o número, né? Eu posso usar aqui o primeiro número, ó, que é 2. Se o número aqui for igual ou maior do que o número que está na casinha, eu posso usar para dividir só com ele, tá? Então, aqui 2 é igual a 2, então eu posso esquecer o 8 por enquanto, né? E fazer só 2 dividido para 2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui a tabuada de multiplicação do 2. E vou buscar o número 2 aqui nos resultados, né? Já que é o número que eu estou dividindo. E aqui eu tenho, ó, 2. E o número multiplicado por 2, que deu igual a 2, foi 1. Então, aqui embaixo eu vou colocar o 1. Aí, o que eu faço agora? Eu sei que 1 vezes 2 é igual a 2. Se eu fizer a subtração aqui, ó, 2 vezes 2 menos 2, né? Tem um 2, tiro 2, eu fico com 0. O que eu vou fazer agora? Eu tinha aquele 8zinho lá que eu tinha esquecido, né? E agora ele volta. Né? Ele desce aqui e eu tenho 8 para dividir para 2. Então, eu vou buscar aqui nos resultados, né? O 8. E eu tenho aqui, ó, 8. Qual foi o número que eu multipliquei por 2 que deu igual a 8? 4. Então, eu vou colocar 4 aqui, né? Eu sei que 4 vezes 2 dá igual a 8, né? E assim eu encerro, né, a conta porque deu 0. Né? Não tem mais o que eu subtrair aqui. Desse modo, eu vou ter o resultado 14, né? 28 dividido para 2 dá igual a 14. Aí, aqui eu vou colocar, né, 14 dentro desse quadrinho. Terminei, agora ele está pedindo para dividir por 7, né? Então, vou colocar aqui, 14 dividido para 7. Vou usar a tabuada do 7, tá? E aqui, dá para eu quebrar um número? Vamos ver. Se eu usar só o 1, eu consigo dividir para 7? Eu consigo dividir 7 para 1 para 7? Não, né? Porque 1 é menor que 7. Então, eu vou ter que pegar o número todo, 14, tá? E aí, eu vou buscar aqui, entre os resultados, o número 14. E eu tenho aqui, ó, 14. Qual foi o número multiplicado por 7 que deu igual a 14? Foi 2. Então, eu vou colocar aqui embaixo dessa casinha o 2, certo? E aí, eu sei que 2 vezes 7 já é 14, né? Então, vai dar o resultado 0 no final. Então, aqui eu vou colocar o 2 e encerrou, tá? Indo agora para B, eu tenho 32 dividido para 4, né? Eu deixo 32 aqui, boto o 4, que é o número menor dentro da casinha. E aí, eu vou tentar quebrar aqui o número, ó. Se eu usar só o 3, eu consigo dividir para 4? Não, porque 3 é menor, né? Então, eu vou ter que pegar o número todo, né? Eu vou ter que pegar o 32, certo? Deixa eu parar aqui. Eu vou ter que pegar o 32. Então, eu vou pegar e vou usar a tabuada do quê? Do 4, né? Eu vou sempre usar a tabuada do número que tá aqui embaixo. Deixa eu deixar aqui. Do número que tá aqui embaixo, não. Do número que tá aqui dentro da casinha. Eu vou buscar aqui nos resultados o 32, né? Que é o número que eu tô dividindo. Então, vou procurar aqui. Achei bem aqui, ó. 32. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual foi o número que eu multipliquei por 4 que deu igual a 32. Foi 8. Então, é o 8 que eu vou colocar aqui embaixo da casinha, né? Aqui deu o resultado exato, né? 8 vezes 4 é igual a 32. É exatamente igual a 32. Então, encerrou a conta. Então, bem aqui eu vou colocar 8. Agora é 8 dividido para 2, né? Número maior aqui fora, número menor é da casinha. Vou usar a tabuada do 2 que já está aqui. E eu vou descobrir quanto é que dá 8 dividido para 2. Como é que eu descubro isso? Vou procurar o 8 aqui entre os resultados. Achei. Qual foi o número que eu multipliquei por 2 que deu igual a 8? 4. Então, vou colocar o 4 aqui embaixo, né? Como eu sei que 4 vezes 2 é 8, eu encerrei, né? Deu exato a continha, então eu vou botar um 4 aqui. Agora, a letra C, eu tenho 64 dividido para 2, né? 64 aqui fora, 2 aqui dentro.
Vamos ver se eu consigo quebrar um número. Se eu pegar só o 6, eu consigo dividir para 2? Consigo, porque 6 é maior do que 2, né? Então, se 6 é maior do que 2, eu consigo dividir. Vou usar aqui a tabuada do 2, que já tá aqui. Eu vou procurar o 6 entre os resultados, tá? Então, eu vou procurar aqui. Aqui eu tenho 6, ó. Qual foi o número que eu multipliquei por 2 que deu igual a 6? 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui embaixo da casinha. 3 vezes 2 deu igual a 6, não foi? 6 menos 6 dá igual a 0. Então, o que eu vou fazer agora? Vou baixar esse 4 que ficou esquecido. E agora eu vou fazer 4 dividido para 2, certo? Eu consigo dividir 4 para 2? Consigo, porque 4 é maior. Então, eu vou procurar 4 aqui entre os resultados e eu achei, ó. Qual foi o número que eu multipliquei por 2 que deu igual a 4? 2. Assim, eu tenho 32, né? Eu sei que 2 vezes 2 dá igual a 4, então aqui, né, zerou, né? Deu resultado 0. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 32 e vou colocar aqui, ó. Porque 64 dividido para 2 é 32. E aí, eu vou fazer o que agora? Eu vou continuar, ó. Aqui tem 32 dividido para 8, então eu vou colocar bem aqui. 32 dividido para 8, certo? Eu vou usar o que? Eu consigo, primeiramente... Ai, desculpa, gente. Primeiramente, eu consigo quebrar esse número? Eu consigo fazer só 3 dividido para 8? Não, né? Porque 3 é menor. Então, eu vou usar o 32 todo, tá? Então, eu vou usar a tabuada do 8, né? E eu vou procurar aqui entre os resultados o 32. E eu achei bem aqui, ó. E qual foi o número que eu multipliquei por 8 que deu igual a 32? Foi 4. Então, o número que vem aqui embaixo da casinha é o 4, certo? E aí, como eu sei que 4 vezes 8 é igual a 32, né? Se eu fizer a subtração, vai dar igual a 0. Então, o resultado aqui deu exato, né? Ou seja, eu vou colocar aqui o 4, tá? Prosseguindo, eu vou ter agora aqui na letra D, 85, né? Dividido para 5, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 85 dividido para 5. Eu posso quebrar esse número? Posso sim, tá? Eu posso pegar só o 8 e dividir para 5? Posso, porque 8 é maior. Então, eu vou usar a tabuada do 5 e vou procurar o resultado 8. 5, 10, opa, já passou. Não tenho 8, mas eu tenho o resultado mais próximo possível de 8 que eu encontrei aqui, foi 5, né? Qual foi o número que eu multipliquei por 5, que deu igual a 5? Foi 1. Então, eu vou colocar 1 aqui embaixo da casinha. Só que 1 vezes 5 não foi igual a 8, foi igual a 5, né? Então, eu vou fazer a subtração. 8 menos 5, vocês vão fazer a continha e vão ver que vai dar igual a 3, tá? Esse 3 aqui eu deixo, esse 5 que tinha esquecido, ele baixa, e assim eu vou ter o número 35, tá? Vamos lá, 35 dividido para 5. Vou procurar o número 35 aqui. E eu achei bem aqui, ó. Qual foi o número que vezes 5 deu igual a 35? Foi o 7, tá? Então, eu vou colocar o 7 aqui embaixo. Desse modo, eu vou ter 17, né? Eu já sei que 7 vezes 5 é 35, né? Se eu for fazer lá Se eu for fazer a subtração, vai dar 0. Toda vez que o resultado final der 0 aqui, né? Nessa parte aqui, então é porque a conta deu exata, tá? Então, deu 17. Eu vou colocar o 17 bem aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação, né? O que tá dizendo aqui. 17 vezes 2. Então, vamos fazer aqui a continha de multiplicação agora. 2 vezes 7, eu vou ter quanto? 2 vezes o 7, gente, é 14. Então, eu vou colocar o 4 aqui e vou subir o 1. Certo? Agora, 2 vezes 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Mais umzinho que estava aqui em cima, 3. Né? Desse modo, eu vou ter 34 e vou colocar aqui 34. Agora, nós temos a letra E, que é 80 dividido para 10, né? O que eu vou fazer? Eu posso quebrar esse número? Veremos, vamos aqui. Eu posso usar só o 8 para dividir para 10? Não, porque 8 é menor, né? Então, eu vou ter que usar o número todo. Eu vou ter que usar o 80. Então, é 80 dividido para 10. Vou usar aqui a tabuada do 10. Vou puxar aqui. E eu vou procurar entre os resultados o 80, né? Procurei, achei bem aqui, né?
E qual foi o número que eu multipliquei por 10 deu igual a 80? Foi 8, né? Então, eu vou botar o 8 aqui embaixo da casinha. Eu sei que 8 vezes 10 é igual a 80, né? Vai dar, deu o número exato, então eu vou colocar o 8 aqui. Agora eu tenho 8 vezes 4, né? Ó. 8 vezes 4, quanto é que eu vou ter, gente? Se eu fizer a continha, 8 vezes 4 vai me dar 32, tá? Então, eu vou colocar aqui 32 e assim eu encerro, tá? Vai ficar desse jeito aqui, você pode pausar para conferir o que vai ficar em cada quadrinho. Continuando, a gente tem aqui a nossa próxima página, né? Que a terceira questão diz assim: Igor resolveu acabar com a sua coleção de carrinhos e distribuí-los entre 4 colegas. Cada um recebeu 16 carrinhos. Quantos carrinhos Igor distribuiu? Nós sabemos que ele tinha 4 colegas, né? Não sabemos quantos carrinhos ele distribuiu para esses colegas. Nós só sabemos que cada um ficou com 16. Então, é um número x, né? Dividido para 4 deu igual a 16. Para eu descobrir o resultado, eu vou ter que fazer a multiplicação, né? Que é a operação inversa da divisão. Então, eu vou ter 16 vezes 4. 16 vezes 4, a gente me dá 64. Isso significa que Igor distribuiu 64 carrinhos, certo? Aqui na quarta questão ele diz: no dia das crianças, vovó Maria distribuiu entre seus 6 netos algumas bolas. Cada neto recebeu 18 bolas. Quantas bolas vovó Maria comprou para distribuir para os netos? Então, ela tem uma quantidade X de bolas que ela dividiu para 6, deu igual a 18, né? Então, eu vou fazer o que? Operação inversa. 18 vezes 6 dá igual a 108, certo? Então, vovó Maria comprou 108 bolas. Beatriz sabe que em uma divisão o divisor é 12 e o quociente é 107. Vamos ajudar Beatriz. Qual é o dividendo? Então, a gente aqui está usando termos da divisão que a gente ainda não estudou, né? A gente não viu ainda no conteúdo do livro. Mas aqui, ó, colocando em ordem prática, nós temos o nosso dividendo, que é o que a gente não sabe. O dividendo é o primeiro termo de uma divisão, dividido para 12, né, que é o divisor, que deu igual a 107, né, que é o quociente. O quociente, ele é o resultado, né, de uma divisão, a gente chama de quociente. Então, para eu descobrir qual é o dividendo, eu tenho que fazer o quê? Operação inversa, multiplicação. Então, eu vou fazer 107 multiplicado por 12, que dá igual a 1.284. Ou seja, o dividendo é 1.284, certo? E aqui, por último, nós temos esta questão que diz assim: foi usada uma certa quantidade de sacos de trigo para fazer 2.400 pães em uma padaria. Sabendo que um saco faz até 240 pães, quantos sacos foram usados para fazer todos os pães? Então, vamos lá. Nós temos 2.400, né, que é o número de pães, né, que tem que ser feito. E nós temos 240, né, que é a quantidade que é feita com um saco de pão, tá? Com um saco de farinha, na verdade. Então, vamos lá. Quantos sacos, né, eu vou precisar para poder fazer os 200 e os 2.400, né, pães? Então, eu tenho que dividir 2.400 por 240. Se eu fizer essa divisão, gente, eu vou ter exatamente 10, tá? Então, desse modo, olha aqui, eu vou explicar para vocês de ordem prática, né, como é que faz essa divisão aqui, porque ela tem mais ou menos o mesmo princípio da multiplicação por base 10, tá? Por 10, por 100 ou por 1.000. Então, eu vou dar uma explicada aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou prestar atenção e reparar uma coisa, que eu tenho aqui 24, logo no começo, e que eu também tenho 24, né? Se eu esquecer os zeros, eu vou ter tanto 24 aqui como 24 aqui. Desse modo, eu vou poder usar essa regrinha, tá? Quando eu tiver, se eu excluir os zeros, né, dos dois algarismos, dos dois números, na verdade, que estão sendo divididos, né, que estão ali na divisão, se eu excluir os zeros que estão lá no final
e eu tiver o mesmo número nos dois, então eu consigo fazer essa regra que eu vou ensinar para vocês agora. Então tá aqui, eu excluí os zeros de 2.400 e excluí o zero de 240. Assim eu fiquei com 24 aqui e 24 aqui. Se eu fiquei com 24 e 24, então eu vou colocar o que? O 1, certo? Por quê? Eu posso dizer que 24 dividido para 24 é igual a 1, tá? Todo número dividido por ele mesmo dá igual a 1, certo? Se eu tenho 10 coisas e eu vou dividir para 10 pessoas, cada pessoa vai ficar com 1, certo? A mesma coisa aqui, se eu tenho 24 coisas e eu vou dividir para 24 pessoas, cada pessoa vai ficar com 1, não é isso? Então, quando eu tenho divisão de números iguais, o resultado é 1, certo? Então, eu já boto 1 aqui. Agora, eu vou precisar saber quantos zeros eu vou colocar atrás desse 1. Como é que eu vou descobrir isso? Agora eu vou esquecer esse número que a gente usou no começo, que foi 24, esquece. E agora vamos focar somente nos zeros. O que eu vou fazer? Eu tenho 2 zeros aqui e um zero aqui. Eu vou fazer o quê? Vou cortar um zero do lado e um zero do outro. Cortei um zero aqui, cortei um zero aqui. Sobrou esse zero. Não tem mais nenhum outro zero aqui para eu poder cortar, tá? Porque tem que ser sempre igual. Se eu cortar um aqui, eu tenho que cortar um aqui. Se eu cortar 2 aqui, eu tenho que cortar 2 aqui, entendeu? Eu cortei um aqui, cortei mais um aqui. Não tem mais nenhum outro nesse outro lado aqui para eu poder cortar, para poder fazer par com esse, não tem. Então, significa, gente, que esse 1 aqui sobrou. Esse zero aqui sobrou. Se esse zero aqui sobrou, é o zero que eu vou colocar aqui. Então, desse modo, eu tenho 10, não é? Então, 2.400 dividido para 240 vai me dar 10, certo? Então, do jeito que tá mostrando aqui, ó, foram usados 10 sacos de trigo, ok? Agora, nós vamos para a nossa correção suposição de uma reta da página 109 a 113. Aqui na página 109, nós temos a primeira questão que diz assim: classifiquem as retas em paralelas ou concorrentes. Vocês lembram que paralelas, né, são aquelas que não se cruzam e concorrentes são as que se cruzam. Então, aqui na letra A, gente, nós temos duas retas paralelas. Aqui na B, como elas se cruzam, nós temos retas concorrentes. Na C, paralelas. Na D, nós temos concorrentes, ó, porque elas vão se encontrar nesse ponto aqui em comum. E na D, nós temos concorrentes também, tá? Aqui na segunda questão, ele pede para observar o mapa da cidade e completar. Aqui ele está perguntando, né, as ruas 1 e 2 dão ideias de retas. Vamos lá, a rua 1 e a rua 2, vocês acham que elas são concorrentes ou paralelas? São paralelas, ó, elas não se cruzam, certo? São duas ruas que não se cruzam, então são paralelas. Aqui nós temos as retas 2, as ruas 2 e C, que dão ideias de retas. Olha aqui, nós temos a rua 2, nós temos a rua C. Olha aqui, elas se cruzam bem aqui, né? Elas se encontram bem aqui nesse ponto, então elas são concorrentes. Aqui nós temos a Avenida do Mar e a do Bem, que dão ideias de retas o quê? Nós temos a Avenida do Mar aqui e a Avenida do Bem aqui. Elas dão ideias de retas paralelas, porque elas não se cruzam, certo? Então, elas são paralelas. Continuando, nós temos aqui na terceira questão que ele pede para, com a ajuda de uma régua, né, você desenhar um par de retas. Aqui ele pede, né, sugestão de resposta que está dando aqui. Para você pode desenhar vários tipos de reta, tá? Você vai escolher a resposta pessoal, mas você pode fazer tanto retas concorrentes, né, deitadas, inclinadas. Aqui nós temos exemplos de retas perpendiculares e aqui nós temos outras sugestões de retas paralelas, tá? Aqui na 4 ele diz: de acordo com a posição das retas, classifique. Então, você vai dizer o que cada reta é de acordo com sua posição. Aqui nós temos, ó, reta inclinada. Aqui nós temos reta horizontal, né, ela deitada. Aqui nós temos a reta vertical, certo? Na 5, ele pede para associar as colunas. Ó. Aqui nós temos paralelas, concorrentes perpendiculares e concorrentes obíquas. E aqui nós temos a característica de cada uma delas e nós vamos associá-las. Duas retas que se cruzam e não formam cruzes. Elas se cruzam, mas elas não formam cruzes. Elas são que? Obíquas, concorrentes obíquas, então você vai colocar o C aqui. Duas retas que não se cruzam são o que? São as paralelas, né?
E duas retas que se cruzam e formam cruz, como nesse caso aqui, são perpendiculares, né? Concorrentes perpendiculares, você vai botar um A aqui, certo? Na sexta questão, ele pede para classificar as retas concorrentes em obíquas ou perpendiculares. Então, nós temos aqui, ó, essas retas obíquas aqui, que elas vão se encontrar bem aqui nesse ponto, né? Ela está seguindo para se encontrar aqui. Ela não forma uma cruz, então, ela não é perpendicular, ela é obíqua, tá? E nesse caso aqui nós temos as retas que formam cruzes, que são retas perpendiculares, certo? Vamos continuar. Aqui na 7, gente, ele pede para você dar uma analisada aqui nas retas e você vai marcar um X nas figuras que são segmentos de reta, tá? Olha aqui, na letra A nós não temos uma reta, toda vez que tem curva não é considerado uma reta, mas aqui ele é uma reta, tá? Olha aqui, aqui tem um erro na questão, deixa eu só ajeitar. Aqui nós temos uma reta, certo? Então você vai marcar um X aqui também. Deixa eu aproximar. Então você vai marcar um X aqui, aqui e nesse aqui de baixo. Esses três aqui são retas, tá? Esses aqui que tem curva não são. Aqui na 8, ele tá pedindo para identificar os segmentos de reta nas figuras abaixo. Então você vai identificar como? Você tá vendo que cada ponto aqui vai ter uma letra, vai ser representado por uma letra. Então, uma reta vai ser a junção de um ponto com o outro, né? Então, nós temos aqui o ponto TB, né? Que é a mesma coisa de BT, tanto faz. Você pode botar TB igual a BT, tanto faz. Ou, nós temos aqui também, né? RQ, que também pode ser QR, ó. Pode ser. Nós temos o QT, né, ó, essa reta aqui, que pode ser tanto QT como TQ, e nós temos o BR ou RB, que é essa reta aqui. Vocês entenderam? Você vai pegar um ponto com o outro e forma uma reta. Essa reta aqui é a reta TQ, ou você pode chamar de QT, tanto faz. Tem essa reta TB, tá? Essa reta aqui BR e essa reta aqui RQ, certo? A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Tem a reta CS, tem a reta SZ, tem a reta ZM, tem a reta MU, tem a reta UW, certo? Aqui nós temos a reta OY, a reta YM, a reta MO. Aqui nós temos a reta NC, a reta CJ, a reta JG, a reta GI e a reta IK, certo? Então, essas são as retas. Continuando, nós temos aqui o seguinte, ó. Qual dos contornos é chamado de circunferência? Olha aqui. O que a gente pode chamar de circunferência aqui? Nós podemos chamar esse contorno da letra B. Porque a circunferência ela é só a parte em volta, né, do corpo redondo, tá? Ela é o círculo, né? E aqui nós temos uma bola, que essa bola lá tem uma circunferência? Tem, mas ela não tá representando uma circunferência aqui, porque ela tá representando uma bola cheia. A mesma coisa daqui, ó. Ele tá preenchido dentro, né? A gente considera a circunferência só a borda, certo? Então, como aqui não tá preenchido, a gente vai marcar um X aqui na B, tá? A 10, ele pede para você usar uma régua, né, para medir os segmentos de reta e dizer qual desses aqui tem 3 centímetros. E o que tem 3 centímetros, gente, é o daqui da letra C, ó, a reta IH, tá? Ela tem 3 centímetros, você vai marcar aqui. Na 11, né, ele diz, com o auxílio de uma régua, desenhe o que se pede. Então, aqui tá pedindo para você desenhar 2 segmentos de reta com 2,5 centímetros, né, e outro com 3 centímetros que sejam concorrentes. Então, você pode desenhar assim. Essa daqui tá com 2,5, essa aqui tá com 3 centímetros. Na B, ele tá pedindo para desenhar 2 segmentos de reta, né, um que tenha 3,5 centímetros e o outro 4 e que sejam horizontais. Então, são todos 2 horizontais, desse jeito aqui. Só que você vai medir, um vai ter 3,5 e o outro vai ter 4 centímetros. Na 3, ele pede, né, 3 segmentos de reta com 3 centímetros
outro com 3 centímetros também e um com 4 centímetros que sejam verticais. Então, você vai desenhar 3 retas em pé, só que duas vão ter 3 centímetros, ó, e a outra vai ter 4. E na dele pede para você desenhar, né, 3 segmentos de reta, uma que tenha 4 centímetros, outra 3 centímetros e outra 4 de novo. Então, você vai colocar que sejam paralelas, tá? Então, nós temos aqui 4 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros, certo? Continuando, gente, nós temos aqui, ó, deixa eu aproximar e depois eu trago pra cá pra mostrar pra vocês. Larissa foi ao supermercado com sua mãe. Observe o padrão de seta abaixo e determine qual foi o intervalo das duas para chegar até o seu destino. Então, vamos lá. Deixa eu sair aqui. Você vai olhar aqui e dizer que eles saíram do ponto A, né? Ou seja, saíram desse ponto aqui. Primeira coisa, você tá apontando para cima. Isso significa que elas andaram isso aqui para cima, certo? Deixa eu parar aqui. Elas andaram aqui para cima, tá? Não era para ter passado ali não, deixa eu botar de novo. Se passar de novo vai ficar pronto. Aí elas vão pro lado de cá, elas andaram uma para cá. Elas andaram pra cá. Vou só circular aqui pra gente eliminar. Agora elas andaram pra cima. Pronto. Foi pra cima. Agora elas andaram aqui para o lado. Foi pro lado. Agora pra cima de novo. Pra cima. Agora pro lado de cá. Pro lado de cá de novo, ó, pro lado aqui, ó, mais um quadrado, eu vou pegar e de novo, ó. Então, peguei mais um quadrado. Agora ele vai descer aqui, ó, né, vem pra baixo. Já foi. Outro, ó, já foi. E o outro também já foi. Agora ela vem pro lado de cá, ó. Foi. Agora pro lado de cá de novo. Foi. Agora pra baixo. Foi. E agora pro lado e chega no ponto B. E aqui realmente, ó, nós chegamos no ponto B. Certo? Então, esse é o desenho que vocês vão fazer seguindo as setas, ok? E assim, gente, nós encerramos... Opa! Nós encerramos a nossa aula de correção, tá? Ela ficou bem longa porque nós tivemos muita correção, certo? Mas nesse, meus amores, próxima aula a gente continua com conteúdo, tá bom? Então, meus amores, um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.